pessoal, estamos começando mais um vídeo. Aqui é a Ju Cyber e hoje a gente tem um lançamento aqui no canal. É o Realme 12 Pro Plus. Sim, a nova geração do celular mais bonito, na minha opinião, acaba de desembarcar aqui no Brasil e eu tenho algumas informações interessantes para compartilhar com vocês. Esse vídeo ainda não é a análise completa dele, mas eu vou falar um pouco da minha experiência utilizando as câmeras para fotografia, afinal ele tem um zoom digital de até 120 vezes, algo inédito aqui no Brasil. Então eu quero falar um pouco de como foi utilizar esse smartphone para fotografias e também alguns recursos adicionais presentes nele que fazem toda a diferença no dia a dia. Bom, como eu já disse, esse é um dos celulares mais bonitos que eu já testei e não é por acaso. O design dele é todo desenvolvido para ser lapidado como algo premium no mercado, apesar de ele ser um aparelho intermediário em suas configurações internas. A parte do módulo de câmera tem uma circunferência externa que foi desenvolvida em parceria com um designer especializado em relógios de luxo, tipo Rolex, coisa que nem mesmo trabalhando 12 meses por ano eu conseguiria pagar, mas que através desse celularzinho aqui eu consigo ter acesso de uma maneira um pouco mais tangível para o bolso e para o meu gosto. O designer em questão é o Olivier Saveot. Eu não sei se eu pronunciei certo porque o meu francês é tão bom quanto as minhas piadas. O design dele é todo trabalhado para ser muito mais avançado do que realmente é a configuração desse smartphone. Ele tem aqui esse anel dourado na parte externa do módulo de câmera e também tem essa listra na parte central do aparelho que traz diversos triângulos desenhadinhos muito bonito. Ele tem a traseira toda em tecido sintético que imita o couro, é muito bonito, como vocês podem ver, e sinceramente é difícil você pegar um celular desse e não ter a sensação tátil de estar utilizando um aparelho mais avançado do que ele realmente é. E no uso prático, isso permite que você utilize o celular sem capinha, apesar de não ser a situação mais segura no dia a dia por conta de quedas, mas ainda assim é algo que permite você ter ali uma exibição maior do design dele, que na minha opinião, realmente é sensacional. Algo que a gente também viu no Realme 11 Pro Plus, que também desembarcou aqui no Brasil no ano passado e se tornou um dos celulares custo-benefício na linha de intermediários mais interessantes de 2023. Inclusive, deixei ele numa lista aqui de recomendações durante a Black Friday. Bom, em relação às especificações, a gente tem alguns progressos e ajustes que são bem interessantes. Agora o Realme 12 Pro Plus tem resistência à água, no caso a respingos d'água, porque ele tem certificação IPX5. Com isso você consegue ali utilizar seu celular sem que ele seja danificado mesmo por respingos d'água. A tela dele é AMOLED de 6.7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Com isso você tem ali toda aquela fluidez esperada para um intermediário premium em termos de navegabilidade para o uso no dia a dia. E a resolução dessa tela é Full HD Plus, então você tem ali uma telinha mais esticada, mas com uma ótima resolução para a sua categoria. Na parte de desempenho, esse celular tem o Snapdragon 7S geração 2, que é um chipset intermediário ali da Qualcomm, que é muito eficiente no âmbito geral e que vai te garantir ali um desempenho legal para você jogar, navegar na internet, e inclusive em termos de navegabilidade, ele ainda tem como adendo o fato de já ser atualizado com Android 14 e ter a versão atualizada da sua interface, que é a Realme UI 5.0. E aqui no Brasil, a única versão que vai ser comercializada é a que tem 12 GB de memória RAM e 512 de espaço interno. Então, para você que curte um celular com bastante espaço, ele vai ser uma ótima opção. E ele tem tanto espaço assim porque a quantidade de opções fotográficas que ele traz faz com que você tire pelo menos ali umas 10 fotos de uma vez. Porque ele tem o sensor principal de 50 megapixels, mas também traz mais dois sensores adicionais, de 8 megapixels para fotos no modo Ultra Wide ou Ultra Grande Angular. E o maior destaque neste celular é justamente o seu sensor telefoto de 64 megapixels, porque é um sensor OV64B da OmniVision. E isso permite, na prática, você fazer fotos com um zoom óptico de até 3 vezes com ótima qualidade e um zoom digital de 120 vezes, algo inédito entre as opções presentes aqui no Brasil. Porque a gente sabe que a Samsung já traz há algumas gerações celulares que fazem zoom digital com ótima aproximação até 100 vezes. E agora a gente tem também uma alternativa, só que da Realme, que faz zoom até 120 vezes. Mas no âmbito geral, a Realme garante que serão 5 níveis de zoom sem nenhum tipo de perda. Mas assim, vamos com calma. São 5 níveis de zoom, mas na verdade eu considero só 3, porque o
O nível 1, que é na câmera ultra wide, é outro sensor fazendo. E o nível 2 é na câmera principal, que também é outro sensor fazendo. Então, no sensor de 64 megapixels, são 3 níveis de zoom. O de 2 vezes, 3 vezes e 6 vezes. E na minha opinião, eles mandam muito bem. Considerando o meu tipo de uso, ter uma câmera que consegue ter ali um zoom de 5 ou até 6 vezes já tá ótimo, porque é o que eu preciso na maior parte das vezes no meu dia a dia. Porém, quando a gente fala de qualidade, resolução, que é o que normalmente faz mais sentido para o público, e o pós-processamento de imagem, eu sinto que em alguns momentos é melhor você ter o celular parado num tripé para fazer as fotos com o modo de zoom do que propriamente na sua mão. Porque em alguns momentos eu senti que quando eu vou fazer o zoom digital, onde não há uma estabilização óptica, porque não é o zoom óptico, ele acaba pecando porque você não consegue ficar ali estável o tempo inteiro. Então, para você ter uma foto com melhor resolução, com um pós-processamento mais bem feito, é preciso você colocar o celular ali no tripézinho, porque se for segurar na mão, realmente vai dar aquela tremida inesperada e pode atrapalhar nos resultados fotográficos com o celular. Na parte de zoom óptico, eu gosto bastante das fotos dele, mas assim, eu já me acostumei com a saturação excessiva que a Samsung coloca nas fotos, porque é o tipo de tirar a foto e já postar nas redes sociais. Já no Realme 12 Pro Plus, eu preciso fazer ali uma ediçãozinha para deixar aquela imagem um pouco mais saturada ao meu gosto pessoal. É claro que existem pessoas que preferem imagens um pouco mais lavadas, mas não é o meu caso. E assim, querendo ou não, a Realme é uma empresa chinesa vendendo no mercado ocidental. E por ser uma empresa chinesa, obviamente, eles continuam trabalhando com seus sensores para este mercado que é o maior deles no momento. Então, eu entendo essa questão, porque a Xiaomi faz isso há muitos anos, mas a partir do momento que você rompe a barreira e sai do Oriente e vem para o Ocidente, alguns ajustes precisam ser realizados para garantir que a qualidade fotográfica do aparelho vai ser o mais próxima possível para todos os públicos. E, para mim, ele ainda peca um pouco pela falta de saturação em alguns momentos e também na câmera frontal de 32 megapixels. Para fotos de natureza, eu acho que ele está bem equilibrado, porque ele consegue ter ali um bom equilíbrio de cores, porque tem aquele trabalho de inteligência artificial também trabalhando junto com o sensor para garantir um pós-processamento ainda mais interessante. Então a gente sabe que existem ali lapidações bem legais para esse tipo de ambiente. Quando eu tiro fotos do céu, normalmente ele dá aquela pós-processada para garantir que não vai ficar aquele céu estourado. Então, mesmo num ambiente um pouco mais desafiador como o céu nublado de São Paulo, por conta desses dias de chuva que não param nunca, fica um pouco mais difícil você ter um céu bonito, limpo, ensolarado, para desafiar ainda mais o sensor. Mas até mesmo nesse cenário que tem esse tempo nublado, que algumas vezes alguns sensores de alguns celulares falham, ele conseguiu ter um bom equilíbrio. Mas em relação ao zoom, que é o maior destaque desse celular, no zoom de 120 vezes, como vocês podem ver nas fotos que estão aparecendo na tela, eu sinto que ainda poderia ter um pós-processamento melhor, porque a gente sabe que tem ali os ajustes para deixar a imagem um pouco mais limpa em relação a ruídos e tudo mais, porque o zoom digital faz uma aproximação muito forte e que precisa ser compensada de alguma forma pelo software do celular. O celular estava atualizado quando eu tirei essas fotos, ok? Então, eu preciso ainda ver o que a Realme vai conseguir trabalhar para garantir que esse sensor fique ainda mais avançado. É complicado a gente querer comparar um sensor desse nível em um celular intermediário premium com o celular topo de linha da Samsung, que é o S23 Ultra ou o S24 Ultra, que já foi anunciado aqui no Brasil. Mas a partir do momento que você coloca um recurso de fotografia tão avançado em um aparelho que é de uma outra categoria, é impossível a gente não comparar com um modelo um pouco mais avançado, mesmo sabendo que o processador é diferente e que os recursos de inteligência artificial presentes neste processador de série 7 são diferentes da série 8, então é um pouco difícil e ao mesmo tempo é interessante a gente fazer esses comparativos para ver o quão próximo um celular intermediário consegue chegar de um flagship. Mas, na minha opinião, considerando a categorização desse aparelho, ele está indo muito bem. De qualquer forma, no âmbito geral, eu considero a parte fotográfica do Realme 12 Pro Plus muito avançada para a sua categoria.
mas considerando todas as promessas feitas pela empresa, acredito que dá para melhorar muita coisa e eu espero que melhore muita coisa a respeito deste aparelho com atualizações de software, porque a Realme tem feito um bom trabalho nessa questão de updates. Então, considerando que eles estão preocupados em garantir a melhor experiência possível para o consumidor, acredito que a médio prazo a gente vai ver algumas atualizações que vão ajudar a fazer esse celular ficar ainda melhor. Em relação a preço, o que acontece é o seguinte: ele está em período de pré-venda, que vai de hoje, 29 de janeiro, até o dia 12 de fevereiro. E ele está sendo comercializado no Mercado Livre por R$ 2.999, tendo ali como um brinde para quem for um dos 100 primeiros compradores o fone de ouvido TWS, que é sem fio, Realme T100, que tem ali um valor perto de R$ 250. Então, na verdade, você está pagando ali perto de R$ 2.749 pelo aparelho. Então, se você conseguir pegar nessa promoção, que inclusive eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês, mas esse preço é só na pré-venda, depois ele vai subir um pouquinho, mas fiquem de olho porque conforme for distribuindo no mercado, conforme for passando algum tempo, assim como aconteceu no Realme 11 Pro Plus, provavelmente o preço vai cair. Então fiquem de olho para não perder oportunidades interessantes de fazer a compra desse smartphone. Inclusive, se vocês quiserem saber mais informações sobre ele antes de sair a análise completa, onde eu vou dar a minha opinião final sobre esse aparelho 100%, deixem aí nos comentários suas perguntas para que eu possa responder. E é claro, também converse comigo se você tem um celular da Realme, seja o Realme 11 Pro Plus ou qualquer outro aparelho. Deixa aí sua opinião sobre a sua experiência de uso em relação a esse smartphone também. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês tenham gostado das informações a respeito de algumas configurações presentes nesse smartphone, principalmente na parte fotográfica. Deixe seu like, compartilhem com seus amigos. Como eu já disse, na descrição do vídeo vai ter o link para a compra do Realme 12 Pro Plus, e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. E se você for um dos 100 primeiros compradores, ainda vai levar para casa o fone de ouvido Realme T100. É isso aí, pessoal, e até nosso próximo vídeo. Tchau!